Estamos aqui para mais um episódio do 92 Bytes e hoje nós estamos com uma convidada super especial. Mas antes de apresentar a nossa convidada, eu vou apresentar aqui o meu parceiro de bancada, o nosso host. Bom dia, José. Bom dia, Tainara. Só que hoje eu sou co-host, tá? É só corrigindo a fala aqui Hoje quem tá na hostidão é Tainara Lucena, minha parceira de bancada, como sempre. Obrigado pela apresentação. Obrigado por me convidar por esse episódio. Já tô sabendo que a gente vai falar sobre um assunto onde eu sou minoria, né? Mulheres, mas tudo bem. Por isso que hoje eu sou co-host. Então, hoje nós trouxemos a Raíssa. Raíssa é mentora de mulheres, analista corporal e uma lista extensa no currículo. Mas eu vou deixar ela mesma falar. Seja bem-vinda, Raíssa. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês. Muito bom dia. Vamos falar de um assunto que você é minoria, mas você entende, né? Sim, afinal de contas, você já foi escravizado, domesticado há bastante tempo. Já tem uma experiência aí no mercado. É verdade. Mas aqui você é que é a atriz principal aqui, você que é a protagonista. Seja bem-vinda, Raíssa. Obrigada por participar do nosso convite. Muito obrigada, é uma honra. Então, Raíssa, embora a Tainara seja a host, ela pediu para você se apresentar e eu fiquei curiosão para saber como é que a Raíssa se apresenta. Por favor, Raíssa, fale mais de você. Como você já sabe, eu me chamo Raíssa Nogueira, sou mentora empresarial, mentora pessoal, analista corporal e comportamental. E já venho fazendo um trabalho tanto com mulheres quanto com empresas há 6 anos. 6 anos. Maravilha. Além disso, a Raíssa também é uma das nossas hosts de um dos nossos podcasts da casa, O Poder do Salto, que ela levanta justamente essa pauta de mulheres, empreendedoras, empresárias, mulheres empoderadas. E hoje a gente vai trazer um pouquinho mais desse assunto aqui para a mesa. Exatamente. O Poder do Salto é um mega presente, não só para mim, mas para muitas mulheres que precisam entender sobre ser mulher e ser também uma pessoa que precisa equilibrar muitos pratos, né? Independente do que ela faça, se trabalha fora ou se não trabalha fora, né? A gente tem muitas coisas para administrar dentro de nós mesmas. Então, o Poder do Salto, ele traz justamente assuntos que vão intensificar o mulherão que tem dentro de você, que às vezes você não sabe. Então, tem mulheres poderosíssimas que já passaram, né, pelo Poder do Salto. E convido vocês também a pesquisar e assistir. Maravilhosa apresentação, Raíssa. Então, vamos dar início hoje, né, ao nosso episódio. E... José, qual que seria a sua primeira pergunta para a Raíssa? Sempre muitas perguntas. Eu tenho sempre muitas perguntas. Como a gente conversou ali inicialmente, do lado masculino, a visão masculina é muito curiosa a respeito do que acontece ali por trás das cortinas, né? Enfim, o que acontece, como é que é esse manual, né, da mulher brasileira, empreendedora, mãe, enfim. Então, meu pai sempre dizia, filho, não tem manual, né? Você vai ter que se descobrir, enfim, é relacionamento. Então, Raíssa, lógico, mora muitas curiosidades na cabeça aqui, mas eu quero partir bem de antes, né? Hoje eu tenho aqui uma Raíssa adulta, mãe, enfim, mas eu gostaria muito de saber se você é ludovicense, onde é que você nasceu, onde é que você criou, se quando você nasceu seus pais já eram ricos, né? Então, me conta um pouquinho aí da Raíssa que chegou no mundo, em que situação que ela conheceu o mundo e onde foi. Perfeito. Bom, sou filha, né, do senhor Lázaro, que tem uma profissão muito interessante e que tem muito a ver do porquê que eu quis começar a empreender, né, porque eu tenho esse sangue, assim, empreendedor. Legal. E a minha mãe era dona de casa, né, e trouxe pra gente uma feminilidade quanto a cuidar dos filhos, né? Nós éramos 3 crianças, 2 homens e eu a caçula. Então, a caçula e mulher. Então, eu tive ali uma convivência mais com homens, mais com primos homens. Então, a minha convivência foi muito com menino. Mas eu tive irmãos muito protetores, né? Eu sou ludovicense, né? Nasci e me criei aqui.
A única parte da minha vida que eu não morei em São Luís foi 4 anos que a gente passou, já, depois de eu adulta e casada, né? Morando na cidade de São Mateus. A gente teve uma escola lá, a gente chegou a fazer alguns trabalhos lá. Mas, basicamente, nasci e me criei em São Luís. E a profissão do meu pai, que eu queria pontuar... Por favor, eu tava curioso. Se você não dissesse, eu ia perguntar. Meu pai, ele é detetive particular. Muito bom. E eu sempre quis trabalhar com ele, sabe? Então, eu sempre via... de vez em quando, a minha mãe saía para trabalhar com ele e tudo. Então, eu via minha mãe se arrumando de salto, né? Então, eu já tinha aquela referência ali. E eu achava muito legal trabalhar, assim, o casal, sabe? Achava muito, muito bacana. E meu pai... depois de 23 anos de casado, né? Ele se separou, ele tem uma esposa maravilhosa, inclusive, que eu gosto demais dela. Sim, é legal. E nós temos uma relação muito bacana. Mas essa veia do empreender veio do meu pai, sabe? Dele ter o consultório dele, dele fazer o atendimento dele com os clientes dele, de ter essa pegada de viajar para atender cliente em outra cidade. Então, eu já vislumbrava isso, assim. Eu queria poder viajar, eu queria poder conhecer pessoas. E eu era muito tímida, então eu olhava para minha vida assim, quando eu era menor e adolescente, eu ficava, nossa, eu quero ser isso aqui, mas eu tenho essas travas, né? E aí foi quando eu me apaixonei pelo mundo do desenvolvimento humano, que foi aí que eu comecei a perceber que dá para as pessoas se desenvolverem, né? Às vezes você não nasce com habilidade, mas você pode criar essa habilidade em você e começar a expandir para o mundo que é o que eu faço hoje. Legal. E qual era o bairro lá que, enfim, tua adolescência foi por aqui, criança? Então, eu passeei muito por São Luís. Eu nasci ali no bairro do Barreto. E aí a gente morou em outras casas depois, né? Já existia o Barreto nessa época? Já. E a gente mudou. Eu acredito que eu mudei do Barreto, acho que eu tinha uns 7 anos, 6 para 7 anos de idade. E aí a gente morou em outros bairros e tudo. Eu meio que dei uma passeada por São Luís, assim, né? Morando em vários bairros. De vez em quando, por conta da profissão do meu pai, ele tinha que se mudar. Normal. Né? Tinha que trocar de carro. Eu imagino, era um clima de tensão, né? Implícito ali com a profissão. E quais os bairros que tu morou? Eu morei em João Paulo, Santa Efigênia, que eu acho que fica perto ali de João Paulo também. Sim, fica na região. São Cristóvão. Eu morei também perto da rodoviária, eu não lembro qual o bairro que tem por trás ali da rodoviária. Sim, se bem que tem Santa Efigênia também dentro da cidade operária, né? Tem Santa Efigênia lá. Não, mas eu acho que foi lá mais próximo do João Paulo, sim. mesmo. Então, foram esses bairros que eu fui, né, sendo criada. A minha adolescência foi bastante no João Paulo e no São Cristóvão. Muito legal. E foi lá que eu conheci a minha melhor amiga, que ela tem muito a ver com essa questão de acabar com a minha timidez. Porque eu era aquela pessoa que saía com ela para os lugares e ficava assim, amiga, fala com ele que eu quero não sei o que, até no comércio. Eu tinha vergonha de falar com as pessoas, entendeu? Então, e ela, amiga, mas tu tem que falar. Amiga, mas tu tem que fazer, né? Então, eu comecei a ver que era uma trava já, assim, bem... Né? Eu tô com vergonha de falar com a pessoa do comércio, né? Uma pausa para fazer uma menção honrosa para essa amiga, né? Que deu uma contribuição significativa para o desenvolvimento de Raíssa. Não, para ela me aturar na adolescência, ela já tem assim que receber um troféu. Porque eu não era uma pessoa fácil. E a gente tinha uma diferença legal de idade. Eu conheci ela de 12 para 13 e ela já tinha 21 anos. Então, era bem diferente. E bastante. Aí ela acabou agregando um pouquinho no teu processo de amadurecimento, né? Muito, muito, muito. Ela viu todas as minhas fases, digamos assim. Bom. Raíssa, assim, a gente, de novo, eu tenho muitas perguntas e eu vou até pedir para a Tainara, pelo amor de Deus, não esperar. Eu vou soltar a pergunta uma atrás da outra. Pode ficar à vontade, José. E se ela precisar falar, pelo amor de Deus, fala. Pode ficar à vontade. Não fica, José, tem alguma pergunta? Não, porque realmente eu tenho muita pergunta e eu vou soltar uma atrás da outra. Então, Raíssa, tu me falou que tu era muito tímida. Eu não consigo visualizar de jeito nenhum essa Raíssa tímida. E aí eu vou até falar direto aqui para a câmera. Por quê? Porque eu já vi a Raíssa atuando numa performance, tá bom? Ela não é uma pessoa de performance, ela só fez uma demonstração de uma das técnicas que ela utiliza.
Eu espero que você acompanhe atentamente esse podcast do início ao fim, porque eu vou dar um spoiler. Uma das coisas que eu vi ela fazendo, eu só tinha visto em filme até então. E aí, quando eu vi presencialmente, eu falei, caramba, isso não é ficção, existe isso mesmo, né? Enfim, mas eu vou deixar mais pra frente. E por isso que eu digo, eu não consigo visualizar essa Raíssa tímida que você tá falando aí. E adolescência, como é que foi? Estudou em colégio público, particular, namorou muito? Não, essa passou parte não. Rodo em todos Viu, os pai? meninos, Não. né? Como é que foi isso aí? Fala aí, Raíssa. Geralmente essas meninas que é tímida demais, ela só é calada, né? Mas Olha, tá de vendo? timidez É verdade. Não tem nada. É isso que falam. É isso que falam, pelo menos, né? Que as quietinhas são as piores. Gente, eu era tímida, assim, absurdo. Tipo assim, eu tinha amigas que com 13, 14 já estavam começando a namorar e eu morria de vergonha. Nossa. Sério? Eu só sabia rir. Se tu falasse assim, nossa, tu é bonita. Eu não sabia nem dizer obrigada. Entendeu? Então era um absurdo. E aí eu estudei em escola pública. E tem muitas histórias na escola, né, enfim, mas eu era muito tímida mesmo. Na hora de fazer trabalho lá na frente era complicado, né, porque eu era aquela pessoa que pegava o conteúdo, eu gostava, né, eu gostava de perguntar para o professor, porque eu gostava de interagir com o professor, mas eu não era de interagir tanto com a turma em si. E aí eu fui criando meus grupinhos ali a partir já da 6ª série, 7ª série, que eu fui conseguindo ter mais amigos, digamos assim. Socializar melhor. É porque eu entendi que, poxa, é importante, né? Então eu lia muito. As pessoas... O normal era a pessoa, tipo, bateu aquela sirene do recreio, né? Eu te entendo nesse aspecto, porque essa fase da adolescente, nós como mulheres, a gente passa pelo processo de construção ali de personalidade, de identidade enquanto mulher. E eu também era muito tímida. Olha eu aí, também tá era vendo? muito tímida. E Olha o aí, José te olhando. eu realmente era muito tímida. E aí, falava baixo, tinha medo, odiava ir pra frente, ficava tremendo, nervosa, né? Sim. Não conseguia me apresentar. Palavra nova pra eu colocar no meu dicionário, né? Tremosa, mistura de tremendo com nervosa. Tremosa Muito bom. também. Mas mais pra frente... Se liga aí, Aurélio. Mais pra frente, foi que eu fui descobrir, né? Fui passar por essa virada de chave de, como é que se diz? De subir no salto e a gente se empodera, né? Como mulher. E a gente começa a se transformar, começa a namorar, começa a se descobrir enquanto mulher, né? Então, pra ti foi da mesma forma? Foi sim. Essa construção da personalidade, né, que você trouxe. E aí eu comecei a me apegar muito com os livros, né? Porque, pra piorar, eu era gaga. Como assim, Raíssa? Calma, é. gagueja um pouquinho pra eu ver. Olha, se vocês prestarem atenção, de vez em quando ainda tem, assim. Só que eu disfarço bem. Mas de vez em quando vocês vão ver. Tem algum segredo? Alguém que passa por isso aí, você quer dar uma dica assim? Olha, essa aqui é de ouro, me salvou. Olha, me salvou, mas eu não sei se não é bobagem. Não, assim, na minha cabeça funcionou. Claro. Funcionou pra mim. Na época eu não tinha como pagar uma fonoaudióloga pra. Sim. Olha, me destrava aí, né? Eu não tinha essa condição. Nem conhecia essa profissão na época. Era uma informação que eu não tinha. E aí, uma vez, uma amiga da minha mãe falou assim. Ai, você te incomoda muito, né? Foi a primeira pessoa que falou sobre isso comigo. Eu era gaga, todo mundo sabia que eu era gaga, mas ninguém nunca tinha parado para sentar e falar comigo sobre. Sim. E eu disse muito, porque tem algumas coisas que eu não consigo nem terminar. A pessoa se acaba de rir, né? E tu não consegue terminar o assunto. E aí ela disse, faz o seguinte, tenta ler livros difíceis. Aí eu, como assim livros difíceis? Eu nem lia, né? Então, o difíceis, então, era um outro patamar. Qualquer coisa já era... E aí... tinha que fazer esforço, né? Isso. E aí ela disse, olha, lê livros que têm palavras difíceis. E aí você, mesmo que você não entenda muito, mas isso vai aumentar ali palavras, né, no teu vocabulário, vai te trazer melhores, diferentes gesticulação, né, ou articulação, enfim. Perfeito. E aí eu comecei a ler. E meu irmão do meio, ele era muito nerd, assim, sabe? Ele lia muito. E eu olhava para aquilo, mas eu não ligava muito. Quando eu comecei a ver, rapaz, ele lê legal, ele comunica bem. E ele tem construções de raciocínio muito boas, né? Eu admirava aquilo nele. Eu disse, eu vou
vou embarcar nessa. Então, eu não Vou fui virar ler. nerd também. Tipo assim, eu não fui ler porque, nossa, a pessoa é muito estudiosa. Não, era uma necessidade de fala. Sim. Eu pensava assim, meu Deus, eu não domino nem a comunicação, nem a fala. E aquilo me doía. E eu disse, não, eu preciso, né, realmente focar. E eu comecei a ler, e em voz alta. E eu ficava tão agoniada, porque tu trava, né? Tem coisas que tu trava por não conhecer o livro, não conhecer... É muito difícil tu começar a ler, né? Não era um hábito. Então, eu ficava tão agoniada que eu não conseguia ler sentada. Eu lia andando. Até hoje eu mando áudio andando. Parece que flui melhor o pensamento, sabe? Teu trava de desbloqueio, né? Pra tu conseguir ler, ter o hábito ali da Sim, consistência. Isso, pra que eu não parasse, que eu dava raiva no meio da leitura, eu queria largar o livro. Eu disse, não, eu vou ficar aqui andando e vou lendo até conseguir, enfim. Então foi o que eu usei e deu muito certo. Legal. E aí, no meio do caminho, é que eu fui gostar de ler. Então, eu não comecei gostando. Então, se você fala que você não gosta de ler, comece simplesmente a fazer, adote como hábito, né? Porque tem coisas que a gente não gosta, mas nos faz bem, como tem gente que, não gosta de academia, não gosta, né? Mas se são coisas que te faz bem, você vai pelo racional, não pelo emocional da coisa. Porque se você esperar gostar... Se você for esperar gostar, ter uma conexão com aquilo, talvez você nunca faça. Talvez nunca tenha essa conexão. Que foi o que aconteceu comigo. E, de fato, me ajudou muito. Dá pra ver, tu contando a história, eu começo a lembrar, eu já vi você atuando, dá pra ver o teu background aí, né? Do teu repertório, né? Então, assim, você tem um domínio muito bom da comunicação, da fala, inclusive. E não sei como é que você percebe isso, mas assim, a gente que tá aqui do outro lado, se você não falasse, eu não ia... Se fosse outra pessoa que me contasse, e não fosse você mesmo, eu não ia nem acreditar. Vacilando, tá inventando história aí só pra assuntar. Né? Mas, que bom. Porque eu já vi de verdade você falando, e tem um repertório muito bom, um dicionário muito legal aí, usa muitas palavras que eu acho que impõe bastante o teu discurso, isso é muito legal. E é a leitura, né? Eu creio que a leitura já criou esse background aí pra você muito, muito forte. Sim. Muito forte. E aí eu queria pontuar nessa parte que você falou da personalidade, né? E tudo. A leitura também me ajudou a comunicar melhor, obviamente, e isso me conectava às pessoas. Eu comecei a ler livros difíceis e eu lia com o dicionário ali do lado. Sim. Né? Porque eu não entendia de fato e fui aprendendo. E depois eu me apaixonei pela poesia, né? E aí meu irmão escrevia, né? Fazia poesias. Eu tinha poesias dele no meu caderno de escola. Legal. E eu era ciumenta, porque as meninas vinham, tem irmão que fez. Mas ele não é pra ti. Eita! Ela começou daí a fazer as análises. Pessoal, ela acabou de falar sobre o irmão dela, e eu vou aproveitar essa última fala dela para fazer uma menção honrosa, tá bom? Hoje aqui no 92 Bytes a gente tem uma plateia qualificada, tá? Só que tá trancada na outra sala ali. E eu queria mencionar que o esposo dela tá acompanhando, o Alisson Ramon, um abraço. Infelizmente ele não tá aqui com a gente no podcast, porque ela deixou ele na outra sala ali fechada. Mas eu preciso fazer essa menção, tá bom? Leves traços de controle. Né? Fica ali calado, brincando. Mas enfim, o importante é que funciona. Mas enfim, avançando mais, Raíssa, e aí, hoje você empreende ali carreira solo, né? Tem um negócio como mentora, como a Tainara apresentou, mentora, analista, né? Enfim, e eu acho interessantíssimo, eu vou entrar mais fundo nesse assunto. E como é que você concilia? Eu já sei, você tem filhos? Tenho 2 meninas, Melissa e Milena. Melissa tem 13 anos e Milena tem 11 anos. 11 anos. E como é que tu consegue conciliar, né? Enfim, criança, marido, lar, carreira, enfim, mentoria, que eu sei o que é mentoria. Nossa, dá trabalho acompanhar. Literalmente assim, eu vou usar nas minhas palavras, tá bom? Eu sei o conceito do que é mentoria, consigo citar, decorar uns 3 conceitos, mas eu vou usar as minhas palavras que vai me favorecer agora. É acompanhar a vida dos outros, né? E dar direcionamento para as pessoas que elas não conseguem, que tá debaixo do nariz dela, mas elas não conseguem ver que tá... Muitas vezes eu falo literalmente o óbvio. Como é que é conciliar tudo isso, que realmente exige tempo, e não é uma pessoa que você tá fazendo mentoria, né? Exatamente. Então, é bem difícil. Eu não vou aqui romantizar, dizer, nossa, você é mulher, você tem filho, é muito tranquilo empreender. Não vou, porque não é. Tem dia que a gente sai de casa e se sente culpada mesmo,
né? De deixar a criança ali em casa e tudo. E eu não tô falando de deixar só, eu tô falando de você não estar presente, de você não estar lá acompanhando, né? Alguns momentos. É pesado, sim, é difícil, sim, tem dia que a gente chora e volta. Né? Porque são... eu tenho 2 filhas muito maduras, muito compreensivas. Se você conversar com ela, parece que tá conversando com um adulto. Eu imagino que elas se espelham na mãe. É muito bacana mesmo. Mas a gente sente falta de ficar em casa sem preocupações, né, nisso aqui. Sim. E se concentrar e ficar em casa e dar o teu melhor ali. Então, tem dias que não são fáceis. Mas a gente equilibra com muita conversa, a gente equilibra com tempo de qualidade, né? Tem pessoas que estão em casa o tempo todo, mas estão mais aqui. Está, mas não está, né? Está, mas não está. Então, eu acredito que quando você tem essas tarefas fora, quando você está dentro, dá até mais vontade de... eu quero deixar isso aqui um pouquinho de lado e quero ficar aqui, né, com as minhas filhas, quero olhar no olho, quero perguntar como é que foi o dia, quero saber as opiniões, o que ela pensa sobre tal coisa. Isso é muito bacana, eu acredito que vale uma dica aí para as mulheres que saem de casa, né, e depois voltam. 1 hora do seu tempo, se for concentrada, de qualidade, com as perguntas certas ali para você saber quem é essa pessoinha, como é que tá a cabeça dela, o desenvolvimento ali dos pensamentos. O que é que você pensa sobre isso? Pergunta, é legal. Saem conversas assim, gente, maravilhosas. E isso faz com que a gente amenize, né? Essa culpa que é natural do ser humano de sentir, é normal, eu sou humana, então eu vou sentir, né? E é muito legal, a gente consegue conciliar dessa forma, sabe? Não conciliando tanto, não dando conta de tudo o tempo todo. Tem hora que a gente não dá conta. E aí você prioriza, né, o que você precisa fazer naquele momento. Tem momentos no seu negócio que você vai precisar colocar mais força. E tem momentos que você está mais tranquila e você vai aproveitando esses momentos com muita consciência no momento presente. Perfeito. Raíssa, e você falou aqui sobre as tuas filhas, né? E agora há pouco a gente falava sobre esse processo de construção, infância, adolescência, e hoje você é uma analista corporal, mentora de muitas mulheres. Como na tua mente, como que as tuas filhas veem isso e como que tu acha que está sendo esse processo de construção para elas, né? Sim. De passar pelo mesmo processo que você passou. Tu acha que elas seguem o mesmo caminho, que elas são mais tímidas, são mais desinibidas, Nossa, é mais fácil para elas? Elas não têm nada de timidez. Elas são muito, muito desenvolvidas. Assim, quando eu comparo a Raíssa criança e elas criança, nossa, dava para dar aula para essa Raíssa aqui, porque elas têm um desenvolvimento muito legal, uma autonomia muito bacana. Então, assim, coisas que elas têm coragem de fazer, eu não fazia na idade delas, de jeito nenhum, entende? Então, eu fico assustada Sim. com o desenvolvimento delas e eu assisto com muito carinho as fases. Porque eu sei que tem fases que não são fáceis, né? Descobrindo o corpo, por exemplo, né? Descobrindo as sensações. Então, eu fico assistindo e apoiando no que eu preciso. E muita coisa eu também deixo, né, elas passarem, porque são coisas que não dá pra gente colocar numa bolha. A gente quer, a gente quer. Mas a gente não pode. Mas precisa permitir que elas vivam essa fase, né? Exatamente. Permitir que vivam. E, às vezes, elas vêm falar aquelas coisas que podem ser até meio que óbvias que elas estão passando naquela fase, e eu assisto assim, ó. Ai, que lindo. Foi uma descoberta que ela fez sozinha e veio te contar, que pra gente às vezes é irrelevante, mas é muito importante pra elas. Pro filho naquele momento. Já presenciei alguns momentos assim também. Lógico, também passei que eu nasci criança. Tu não nasceu desse tamanho? Não tinha bigode, barba. Uau! Mas é importante. José, embora não seja mulher, mas ele é pai de meninas, né? Pai de mulheres, então... Eu fui criado de verdade no meio de mulheres, né? Meu pai, sou de uma família que eu sou o único filho homem. Aí tem 2 irmãs, minha mãe, né? E lógico, as pessoas que acompanhavam minhas mães era relacionamento de mulheres. Então, assim, tive muitas mulheres presentes e meu pai muito ausente pelo trabalho, não porque ele quisesse. Mas, enfim, no momento que ele estava próximo, ele estava de verdade lá, né? De verdade, então, isso é o que me marcou. Mas, Raíssa, vamos lá, continuando aqui. Você fazendo mentoria de mulheres, análise corporal, que é um assunto que você não pode perder. Eu imagino como é que é... Eu sei qual foi a minha experiência quando eu vi você fazendo uma performance outro dia, né, demonstrando uma técnica. Aliás, eu vou entrar nesse assunto logo. Vamos quebrar a expectativa logo e vamos mergulhar Fiquem nisso aí. atentos.
Eu fui convidado uma vez, vou contar essa história pra você. Eu fui convidado uma vez pra um evento onde eu ia palestrar lá e a Raíssa estava no mesmo evento e ela ia palestrar no seguinte, né? Num outro painel. Eram painéis, né, Raíssa? Isso. Aí eu estava num painel e ela em outro. E aí a pessoa que estava lá comandando o painel, admiro demais, professor, mestrado, doutorado e tudo mais. Enfim, foi uma conversa muito boa, mas o foco não era o meu painel, era o da Raíssa. Aí eu fiquei lá, que eu estava fazendo networking, eu sou um vendedor, estou o tempo todo vendendo, né? Se eu não estiver executando uma tarefa, eu vou estar vendendo. Então, estava acontecendo outros painéis e eu estava vendendo. E aí era justamente no painel da Larissa. Eu sentei do lado de uma pessoa que eu queria startar um relacionamento comercial. E aí eu me lembro que eu ouvi aquela vozinha lá no fundo. Raíssa, como é que você ajuda empresas e organizações, né, pessoas que estão conduzindo empresas e organizações a performarem melhor? E aí a Raíssa falou assim, vamos ver na prática? Quando ela falou isso, eu parei, eu falei, só um minutinho, licença, por gentileza. Aí peguei meu celularzinho, startei a câmera, saí correndo, fui lá para a primeira fileira. Levantei aqui e comecei a filmar a Raíssa, né? E aí ela falou assim, quem pode ser voluntário? Quem quer ser um voluntário aqui? Para ser analisado aqui na frente. Exatamente, mas tem que ser uma pessoa que não me conheça, que não tem relacionamento comigo, que tal. Enfim, que não me acompanha nas redes sociais de preferência. E aí a pessoa que conduziu o meu painel, que é um homem muito racional, muito, sabe, muito binário, assim, 0 e 1, né? Não é e tal. Lógico, representa também o posicionamento da academia, né? Tem muita instrução, enfim. E aí ele levantou a mão, Aí eu falei, nossa, isso aqui só melhora. Aí eu comecei a filmar, né? Aí eu fiquei até com medo. Eu falei, cara, eu vou filmar do início ao fim. E aí eu gravei todo esse episódio, né? Nunca mandei pra ele, eu tenho salvo, inclusive, no meu PC em casa. Uhum. Enfim, e ali eu vi uma performance e ela explicou, gente, olha, isso aqui é uma performance, não é isso que eu faço, Sim. mas eu vou demonstrar uma das técnicas que eu utilizo. E ali eu tive uma experiência ali que eu nunca tinha acompanhado pessoalmente, né? Tu vai falar mais sobre isso. Então, assim, eu pude enxergar na prática o que é análise corporal. Sim. Eu nunca imaginei, e talvez você não sei se você tem acesso a esse tipo de conteúdo ou esse tipo de informação, eu nunca imaginei que o nosso biotipo, enfim, o nosso físico, né, demonstrava traços de personalidade, de comportamento, de temperamento. Eu nunca imaginei que uma pessoa que tem característica A ou B, eu poderia só olhar sem falar nenhuma palavra ali, ter esse tipo de direcionamento. Sim. E aí, Raíssa, isso aí foi o que me marcou. Eu falei, cara, fiquei até o final, assistir tudo para ver tuas redes sociais e começar a te seguir. Dali nasceu uma admiração profunda pelo que você faz e pelo tipo de profissional que você é, né? Mas, enfim, e eu ouvi muita palavra nova. Foi o meu primeiro acesso a esse tipo de conteúdo do que ela faz, né? Mas assim, Raíssa, eu vou deixar tu contar essa história mais, Sim. mas deixa eu te falar aqui. Da onde vem essa informação? Como é que você aprendeu isso? Foi uma coisa que você inventou lá no seu quarto? Existe literatura? Pra gente chegar lá, a gente vai construir esse caminho junto aqui no podcast, mas de onde vem essa informação? Pronto, eu gosto muito de contar essa história e em poucos momentos eu tenho a oportunidade de contar como que eu acessei esse conhecimento, né? Porque as pessoas veem hoje a ponta, né? Sim. Vem hoje o resultado. Mas da onde que vem tudo? E é uma construção, né? Que não é tipo assim, eu li, é muita informação. É muita informação. Eu já vi você fazendo outras vezes e eu falei, caramba, é um dicionário muito grande que ela tem que ter ali e acessar muita informação. Lógico, só vem com a prática, mas além disso é um estudo eu imagino, bem rebuscado. Desculpa interromper sua fala. Certo. A análise corporal eu conheci através do Instituto O Corpo Explica, né? Literalmente vem desse conhecimento de que o teu corpo te explica. Legal. Né? E a neurociência pura, né? E a neurociência, ela nos conta que, eu não vou usar palavras tão complicadas aqui, para simplificar o conhecimento, mas basicamente a neurociência explica que nós não temos um corpo e a mente separado, né? A neurociência explica que é um só.
Legal. Entende? Então, basicamente, esse conhecimento, o teu corpo, ele é a parte visível da tua mente. Por isso que o analista corporal consegue olhar para o formato do corpo e entender como a mente da pessoa funciona. A gente, através do formato do corpo, a gente acessa a mente e, acessando a mente, a gente acessa a história da pessoa. Por isso que a gente sabe o que aconteceu lá na primeira infância e o porquê a pessoa pensa como pensa e porquê ela age como age. E essa performance que ele está contando aqui foi basicamente isso que eu fiz, né? Eu pedi para que alguém levantasse a mão na plateia que eu nunca tivesse conhecido na vida, né? E essa pessoa levantou a mão corajosamente, né? Eu expliquei que seria analisado e tudo, só que assim, lá é uma pré-análise, né? Não é uma análise em si. Pra gente analisar a pessoa ali, eu passo 4 horas com ela, dentro de uma sala, somente eu e ela, a gente faz a análise. E como que é esse processo, né? A pessoa ali vai com roupa como se ela fosse pra academia, né? E aí dá para ver melhor ali o formato do corpo. E aí eu entrego um gráfico, né? Dizendo qual a porcentagem de cada traço de caráter ela tem. E os traços de caráter, diante dos picos, eles formam o comportamento daquela pessoa. Sim. Então, tem pessoas que são mais sensíveis, tem pessoas que são mais racionais, e a gente vê isso através do corpo. Né? E aí, quando a gente explica para a pessoa como ela funciona, sem ela ter me falado uma palavra, apenas olhando para o corpo dela, é algo muito impressionante, né? As pessoas ficam, nossa, mas como é que você sabe? Tem coisas que eu sei sobre a pessoa que nem ela tem tanta clareza. E na hora que eu falo, ela, nossa, é isso, né? É por isso que eu penso assim, é por isso que eu ajo dessa forma. Então, a análise corporal ela tem um poder muito rápido de fazer uma análise ali da pessoa e você saber como ela funciona. E a gente usa esse método dentro das empresas, porque a gente entende que se uma pessoa for performar melhor como pessoa, ela vai naturalmente performar melhor como profissional. Perfeito. Tanto que a maioria dos conflitos empresariais ali dentro do ambiente corporativo no dia a dia, eles vêm por pessoas que não se conhecem e tem que lidar com outras pessoas que também não se conhecem em prol de um interesse coletivo, que é o interesse da empresa. Então, é muita informação, é muito confuso, porque a pessoa não sabe como lidar nem consigo, tem que lidar com os outros em prol de um objetivo. E muitas personalidades, né? Convivendo ali simultaneamente. E interesses distintos também, né? Distintos. Cada um tem seus porquês, né? Esse aqui tá nesse emprego porque precisa pagar o boleto da escola do filho, o outro é porque quer viajar no final do ano, o outro é porque quer se livrar do agiota, o outro é porque, né? Então, cada um tem sua história ali e todo mundo trabalha junto ali, lado a lado. Exatamente. Então, quando eu comecei a estudar sobre esse mercado, comecei a olhar para o mercado do desenvolvimento humano como trabalho, né? Porque eu só olhava como encanto, assim, eu me encantava pelos conhecimentos. Sim. Poxa, isso aqui faz tanto sentido, isso aqui é tão legal aplicar na vida pessoal, isso aqui é tão bacana. Você enxergava isso como um superpoder, eu imagino, né? Sim. Pô, eu quero esse poder. Sim. Era isso? Era isso. E aí, quando eu pensei em fazer o investimento do curso, eu disse, então, investimento alto, pera. Né? E não só de dinheiro, de tempo, porque tem que estudar muito, né? Para chegar nesse nível de ter tanta confiança em olhar para o corpo da pessoa, a pessoa pode falar, não, eu não sou assim. Sim, pode dar errado. Se você fizer a análise errada, preliminar, enfim. Isso não tem nada a ver, eu não sou assim, não. Imagina só. Eu acho que esse foi vamos dizer assim, o meu fascínio maior. Inclusive, intrinsecamente, você já foi no circo, não já? Já viu a apresentação do Domador e do Leão? Já. Então, nesse dia, eu vou me confessar aqui na frente da Raíssa, eu tava torcendo pelo leão. Por que será, hein? Né, mas, cara, o Domador, sabe, fez um show, deu um show ali, e foi isso que me impressionou, porque o conjunto de variáveis é muito grande. Ou seja, Sim. A probabilidade de dar errado, principalmente naquele tipo de performance, é muito maior do que a de dar certo. Mas, lógico, tinha um profissional ali que já fazia aquilo há muito tempo e tudo, e dominava esse tipo de conteúdo. E foi isso que me deixou, assim, sabe, encantado. Eu falei, cara, eu só vi isso em filme. Não, eu recebi feedbacks de analistas. Vieram falar... que eu acredito que deva ter só eu e uma outra pessoa em São Luís. Eu não conheço a outra pessoa, né? Eu vi uma vez uma mulher que também é analista, que ela mora em São Luís. Eu vi nos stories de alguém e depois eu me arrependi de não ter ido seguir, conversar, enfim. Né? Seria muito bacana esse papo. Mas, enfim,
tem algumas pessoas que eu sigo de outros lugares, né? Tipo Brasília, São Paulo, enfim. E aí eles viram o vídeo e vieram, nossa, que bacana, você fez isso, né? E tudo, e etc. E, cara, é muito bacana ver a reação da pessoa, porque a pessoa realmente te olha assim, como que ela sabe isso? Porque é neurociência pura, né? Exatamente. Tua análise, tua técnica é embasada em ciência. Exatamente. E aí, quando eles vieram, nossa, tem que ter muita coragem. Até eles falam isso. Tem que ter muita coragem para você se levantar e fazer isso, né? E detalhe, eu não uso de nenhuma persuasão para a pessoa dizer sim. Na verdade, desculpa, eu vou ter que te interromper de novo. O que me impressionou mais, eu já estudei um pouco, eu não sou nenhum profissional, eu sou um curioso, né? Na verdade, eu sou nerd, né? Qualquer tipo de conhecimento me interessa. E aí, o que acontece? Eu já li muito material bom, muitas teses de mestrado, enfim. Eu não vou evitar citar nomes para... Enfim. E o que acontece? Eu fazendo um briefing, uma anamnese, conversando com a pessoa, a gente chega a conclusões. Mas só que o que eu percebi é que não existia conversa. Existia assim, olha, fique em pé, de frente, de lado, vire para o seu lado direito, vire para o seu lado esquerdo. Agora, por gentileza, fique de costa para mim. Aí diga, você está... Aí a pergunta que vem seguinte é, você está preparado? Então, é tipo assim a montanha-russa, né? Aí cara, aquilo ali, entendeu? Não existia o briefing ali, é você consigo mesmo, tá acessando teus materiais, né? Sim. E ali você foi muito assertivo, inclusive validando, falando com a pessoa, é isso mesmo? Olha, eu posso... Fez sentido pra você? A gente sempre pergunta isso. Fez sentido pra você? Exato. Nossa! Isso faz sentido pra você? Fez muito sentido e tudo. Porque a ideia realmente é essa. Eu quero que a pessoa se sinta à vontade pra falar sim ou não. Só que é um cuidado muito grande a gente do lado de cá pra não mexer. Eu sempre falo muito isso. Eu não mexo em feridas das quais eu não posso estar lá pra fechar. Né? E isso é muito perigoso. E eu percebi esse respeito também seu... perguntando para a pessoa, posso falar sobre esse assunto? Eu vou parar aqui para não te expor demais, né? Vamos mudar para esse outro lado, para o profissional, vamos mais para esse outro lado aqui, né? Exatamente. Eu tenho certeza que você teve acesso a outras informações que você julgou naquele momento que não seriam convenientes e tudo mais. Sim. Né? Assim como eu sei que só por você estar me olhando e conversando comigo, você já deve ter feito umas 10 análises a meu respeito, que eu espero que você não fale sobre nada. Então, eu preciso falar para vocês. Mas, enfim, é isso, sabe? Isso que é encantador naquela performance, pelo menos. E que eu pude reconhecer, puxa, tem um profissional ali muito capacitado, porque, de novo, o risco de dar errado era absurdo, né? E eu vi ali a pessoa validando, a própria pessoa admirada, puxa, como assim, cara? Tem coisas aqui que eu nunca conversei sobre isso com ninguém, né? Sim. Eu fico até com... Enfim. Mas, Raíssa, eu queria falar, mas não sei. Eu vou soltar uma informação aqui que só para você ter uma ideia. Sim. Em uma das análises, eu já acompanhei algumas, ela falou assim, olha, você teve o desfraude muito lento, você demorou muito para sair das fraldas e isso provocou esse tipo que te trouxe até esse tipo de ação ou esse tipo de comportamento, né? Uhum. E eu falei assim, cara, como assim, mano? Aí depois eu fui jantar, a gente foi celebrar lá naquele mesmo dia, né? A gente foi celebrar, e aí essa pessoa tava lá, como a gente tem alguma proximidade, eu falei, cara, aquilo era na Vera mesmo, foi valendo, ou tu ficou com vergonha? O cara, não, cara, deixa eu te falar aqui. Essa foi a informação que ficou na minha cabeça e ele foi exatamente nessa informação. Ele falou, cara, eu nunca comentei isso nem com meus relacionamentos, que eu tive esse problema, enfim, que eu demorei de desfraudar, por exemplo, né? Aí eu falei, caramba. Essa parte eu não sabia, gente. Aí eu falei, entendeu? Aí foi validando, assim, eu falei, cara, isso aqui é um negócio, é um poder muito, muito valioso, né? Na mão de quem sabe usar, lógico. Sim, e pronto. Sim. É um poder muito valioso na mão de quem sabe usar. Certo. Porque, assim, é um conhecimento que precisa ter muita responsabilidade quando você tem ele. Porque você tem o poder de deixar uma pessoa... muito mal emocionalmente. Criar gatilhos. Gatilhos. Abrir feridas, como você mesmo falou. Exatamente. Então, tem que tomar muito cuidado, né? E foi um cuidado que eu tive dentro de casa,
por exemplo, com meu marido, né? Tipo, acessei a mente dele ali. Isso aí eu tenho que conversar com ele depois. E foi muito difícil lidar com isso dentro de casa. Porque tem coisas, quando você sabe o perfil comportamental daquela pessoa, você sabe o porquê ela fala algumas frases, porque ela vê algumas situações como ela vê, porque ela se comporta como ela se comporta. Você prevê até decisões que ela vai ter. Porque é padrão que essa pessoa vai achar isso dessa situação. E vai me dizer isso. Por uma defesa inconsciente dela. Por exemplo, o Alisson, meu esposo, ele tem um perfil... Não, usa outro. Deixa o Alisson quieto. Ele tem um perfil muito negociador, rapidinho. Muito negociador. Então, eu sei que para ele dizer sim para alguma coisa, precisa fazer sentido racionalmente. Eu preciso trazer para ele uma situação que 1 mais 1 é 2. Sim. Eu preciso provar com um número para ele. Não dá para ir pelo emocional com ele, sabe? Tem que ser muito, muito claro. Então, eu já sei que para ele, quando eu quero que a gente tome uma decisão e etc., eu já chego falando o meu interesse. Então, eu falo, ó, amor, eu quero que a gente tome essa decisão aqui. Tô deixando bem claro qual é a minha vontade. Sim. Mas eu vou te explicar o porquê que pode fazer sentido para você. Perfeito. Entende? E aí eu vou explicar. Ele não vai enxergar, e aí é um defeito meu também. Uhum. Eu não vou enxergar o subterfúgio. Eu não vou enxergar o que está por trás, entendeu? Exatamente. Daquela situação que você provocou, por exemplo. Que é um traço que já gera uma desconfiança na pessoa. Já fica ligada no que tem por trás. Sim, sim. E o pior, aí, aqui o José, eu vou até me expor um pouco. O que é pior é que, às vezes, eu ficaria frustrado, e como eu já me frustrei. Eu sei que não é uma situação normal, que existe uma intenção, Sim. mas eu fico frustrado de não conseguir ler. O que pô, as pistas estão todas aí. O que é? Raíssa, Então, o perfil corporal e comportamental dele indica o quê? a gente vai chegar nessa parte. Se você acompanhar até o final. Até o final. Tá chegando no final. Falta só mais umas 2 horinhas, tô brincando. Sim, diga. Entendeu? Então, assim, às vezes gera até um pouco de frustração. Eu preciso muito desse o José, o papo reto aqui, né? O meu corpo denuncia isso. Sim. Sabe, muito alinhado ali. Eu tenho dificuldade. Eu entendo, por exemplo, eu li uns 2 livros e eu recomendo, vou falar do assunto e você pode pesquisar, porque eu já vi que tem outras literaturas mais atuais. O mundo mudou demais, tá? Quando eu li essas literaturas para hoje. Então eu li 2 livros muito poderosos sobre jogos políticos nas organizações. Uhum. E eu observei que isso se repete. Isso vai para as organizações, mas ele sai de algum lugar. Sai da tua casa, do teu ambiente, do teu dia a dia, da tua personalidade. E aí você sempre para no indivíduo. Exatamente. Então, tipo assim, por que existe tanta corrupção? Porque o indivíduo é corrupto, né? Exato. Muito filosófico as linhas de pensamento dele. Então, são pessoas, né? Então, tudo que tem pessoas vai moldar o ambiente. E aí eu percebi, poxa, existe... Eu achava que eu era bom naquilo, mas aí, tipo assim... Eu sou bom nessa leitura dentro das organizações, né? Então, às vezes, você, dentro de casa, você imagina, pô, isso não vai acontecer. Mas eu não tenho como me separar de eu mesmo, né? Pra onde eu tô? Então, lógico, se eu pratico isso lá, é porque eu sei fazer isso. Vai acontecer dentro de casa, inevitavelmente. Exatamente. Vai acontecer onde eu estiver, né? Então, assim, eu imagino que essas situações acontecem dentro de casa... Né, vai para as empresas, para as organizações, para todos os ciclos sociais, né? Para o restaurante, para a igreja, para o clube, para a pelada, sempre se a pessoa... O que acontece com as pessoas? Elas confundem as percepções que elas têm diante das relações que elas vivem ou que elas viveram, né? Que estão dentro do repertório delas, e eu vou exemplificar para você entender melhor. Vamos aprofundar aqui. Por exemplo, se uma pessoa... tem problema, vou colocar o nome para ficar mais fácil. Se o João tem problema com autoridade, né, dentro da empresa, por que ele tem? Muitas vezes ele teve a ausência de um pai, né, com realmente... Quando eu falo ausência de um pai, não é nem presença, é porque às vezes aquele pai ele não teve aquele papel masculino de regras e limites que uma criança precisa na fase de desenvolvimento. Não é o lance da presença física, mas é o lance da participação e da imposição ali
desse traço ali na criação ou na vida ali, Exatamente. nessa construção, né? Assim como se faltar a proteção, né, da mãe ali para com a criança, aquele cuidado, ela vai ter percepções alteradas aí na vida adulta. Certo, João vai para uma empresa. Nessa empresa tem uma hierarquia e tem regras, tem uma cultura organizacional a ser seguida. Mas se ele tem dificuldade com essa autoridade, ele vai começar a ser aquele colaborador rebelde. Ele vai começar a fazer com que as regras pareçam ser inúteis ou não eficientes. E ele começa a convencer as pessoas ao redor dele daquela verdade dele, porque ele tem aquilo como uma verdade muito, Sim. sabe? E aí começa, olha só, veio lá da infância, um problema de um colaborador adulto aqui, né, com a percepção alterada. E Que vai agir com suas próprias regras, no seu próprio time ali. exatamente. Quando a gente olha para essa pessoa, para esse conjunto de comportamentos, a gente já sabe o que foi que aconteceu lá na infância. Por isso que quando a gente acessa o formato do corpo, acessa a mente, acessa a história, a gente já sabe o que foi que aconteceu. Então, a gente conversa, dentro de um atendimento, por exemplo, a gente conversa algumas coisas óbvias somente para ter certeza do que a gente já sabe. Entende? Para que a gente comece a destrinchar isso com muito respeito à história daquela pessoa, com muito respeito a essa percepção, mas trazendo para ele esse outro lado da verdade, que ele não tinha percebido ainda. Sim. Então, as pessoas, esse conhecimento, ele realmente melhora o indivíduo, porque a gente vai na raiz, né, do porquê ele pensa como pensa e porquê age como age. Então, é um conhecimento, de fato, muito poderoso, que quando a gente entra para as empresas e só fazendo um parêntese, por que eu escolhi empresas, né, para colocar esse... Eu ia te perguntar isso mais na frente, mas vamos que a gente já está engatado nesse caminho. Pronto. Por que eu escolhi empresas? Eu entendi que é onde tem muitas problemáticas relacionais e as pessoas confundem, né, por conta dessa percepção alterada da infância, né, elas confundem, projetam os desejos, as situações, a gente busca, o nosso cérebro está buscando o tempo todo semelhança com o que aconteceu antes, tá? Quando a gente olha para uma nuvem, a gente busca um formato. O nosso Sim. cérebro, ele quer associar com alguma coisa que ele já conhece. Então, dentro da dinâmica da empresa, a gente quer buscar algumas situações. Por que um colaborador é rebelde? Ele não conseguiu ter sido tão rebelde assim com o pai na infância. Então, ele olha para aquelas regras... Encontra ali um ambiente favorável, solto, sem... Vou pro embate. Entende? E aí, sem a gente ter essa percepção, a gente não consegue conduzir o comportamento. Porque a gente acha que a pessoa precisa de mais regra. Ela só precisa de uma explicação do que ela pensa e do que ela sente. O que é bem interessante ressaltar também que a tua análise não se confunde com a análise comportamental DISC, né? A tua Sim. abordagem já seria outra, porque eu imagino que muita gente deve confundir. O DISC, Sim. que já vão aí os 4 perfis comportamentais, né? Executor, analista, planejador. Isso, que ele O fala teu ali já dos... são outra pegada, né? E no Seria estudo de isso. personalidade existem outros estudos, inclusive mais antigos, né? Biológicos, por exemplo, Sim. a formação dos temperamentos, né? São fatores Isso. biológicos São, digamos que outras tempera, vias né? da Exato. psicologia também, né? Exato. Sim, sim. Esse é um conhecimento, e aí, de novo, a gente não está falando de um conhecimento específico. Eu falei de um que me chamou mais atenção, que é da Sim. análise corporal, né? Enfim, mas existem muitos outros conhecimentos que a Raíssa tem acesso, né? Enfim, e que é muito legal, que proporciona isso aí. Mas, de fato, não confunde com DISC. São outros tipos de conhecimento, são complementares, né? Isso, e as pessoas elas tendem a confundir porque como a gente já tem as caixinhas de conhecimento dentro, vou colocar dessa forma, né? Sim. Sim. De conhecimento dentro da nossa cabeça, quando a gente vê, o cérebro quer dar um nome para aquilo. E quando se traz para a área de recursos humanos, para a área de empresa, né, o RH, vai ter essa tendência de confundir De mesmo. confundir, exatamente. Ou pelo menos de comparar, né? de comparar, Da raiz da sim. comparação. Mas é até legal porque surge uma curiosidade, mas como assim? Eu te vejo fazer de uma forma diferente. Senta que eu vou te explicar. Eu tenho essa oportunidade. Vamos falar sobre isso? Olha só, eu tive acesso a muitas palavras novas que eu não conhecia, né, nas suas performances, palestras, né? Desculpa usar a palavra performance, é que o meu TDAH sempre empurra a palavra performance na frente, né? Não tem problema. É o pensamento acelerado aqui. Mas, enfim, eu tive várias palestras suas, acompanhei alguns podcasts, enfim.
E eu observo ali que desde a primeira eu aprendi muitas palavras novas. Né? E eu falei, poxa, esse é um conhecimento contemporâneo, que funciona, muito, muito alinhado, muito, enfim, né? E isso me atraiu. E, cara, esse foi desculpa a palavra cara também. Esse foi um negócio que me atraiu demais, né? Eu falei, oxe, não tinha tido acesso a esse conhecimento, né? Uma delas, por exemplo, algumas palavras que me marcaram bastante foi... Aliás, eu vou deixar tu falar. Quais são Vamos lá. Por favor. Eu sei todos decorados, que eu sou, enfim, eu já virei fã, então... Mas... Que lindo. Mas eu posso deixar escapar, eu prefiro que você fale, por favor. Pronto. Esse conhecimento que a gente está falando até aqui, né, sobre análise corporal, ela vem sobre os traços de caráter, né? Os traços de caráter, basicamente, são o que o moldam como tua mente funciona. E são eles, né? Anotem aí, se você puder, em casa. Dá até para vocês pesquisarem depois, ou me chamem pra gente bater um papo, que vai ser um prazer. Os 5 traços de caráter são eles. O traço de caráter esquizoide, o traço de caráter oral, traço de caráter psicopata, traço de caráter masoquista e o traço de caráter rígido. E provavelmente já salientou aí, né, na cabeça de quem está ouvindo, o traço de caráter psicopata e o traço de caráter masoquista. Esses traços, eles nada têm a ver com nenhum tipo de patologia clínica ou transtornos. Não tem a ver. Ele tem a ver, basicamente, com a personalidade daquela pessoa. Então, já tirem da cabeça de vocês, desassociem, né, o psicopata dos filmes, o psicopata... Sim, é que essas palavras carregam alguns signos, né, na língua portuguesa. Sim, carregam muito. Muitos, é verdade. E o masoquista também não tem nada a ver com gostar de bater, gostar de apanhar. Se você gosta disso, é uma preferência sua, mas tudo enfim, bem. Tá tudo certo, é isso aí. O importante é que funciona. Mas não tem a ver. É realmente sobre um padrão de funcionamento. A pessoa funciona daquela forma. E por que ela funciona daquela forma? Na primeira infância, desde os 0 anos até 6 anos e meio, é onde está sendo formado esses traços. E de acordo com a porcentagem de cada traço, né? Ou seja, eu vou exemplificar para vocês. Eu tenho 28% de oral, eu tenho 22% de psicopata, eu tenho 27% de rígida. E são os 3 traços que predominam o meu comportamento. Eu tenho 13% só de esquizoide, eu tenho 17% só de masoquista. Então, são 2 traços que não funcionam muito ali, né? Não está muito presente no meu conjunto de comportamento. Isso significa o quê, né? Basicamente. Não perde essa linha de raciocínio. Eu vou te interromper mais uma vez. Em comparação com José... que tem quantos por cento, assim, numa pré-análise, eu nunca sentei com você para fazer uma análise formal, mas eu sei que você não consegue se separar de você mesma, e com certeza você já analisou, assim, meu perfil quase invisível, né? Então, eu não consigo te dizer a porcentagem, né? Mas, seria lindo se meu cérebro fizesse esse cálculo muito rápido. Mas você já sabe predominantemente. Predominantemente, o José, ele tem uma porcentagem muito... Um pico, né? Muito alto de esquizoide e psicopata. Eu admito. Eu concordo. O José, ele tem predominantemente, né, 2 traços principais, que são o esquizoide e o psicopata. Perfeito. Eu concordo. Admito. E ele tá falando que ele concorda porque ele já sabe ali o significado. Sim, sim. Né? Por exemplo, cada um desses nomes que eu trouxe, por exemplo, o esquizoide, ele tem um conjunto enorme de informações sobre ele. É o tipo de pessoa que é mais criativa, que é mais racional, que se conecta pelo imaginativo, pelo mundo das ideias. Então, é uma pessoa, assim, muito, né, um ser pensante de uma forma fora do padrão. Eu acho legal quando ela fala assim, é uma pessoa assim. E como que é o corpo, né, do traço de caráter esquizoide? Pode, por favor. Porque, literalmente, nós olhamos no corpo da pessoa como a mente dela funciona. Então, vou até ficar aqui assim, talvez para você. Então, observem no José. Olha só, o rosto dele, ele é mais alongado. Ele parece que é maior, assim, sabe? É mais alongado.
é mais magrinho, entende? Ele não é magrinho assim, não é porque ele não come. De jeito nenhum. De verdade. Geralmente, já ouviram aquela expressão, fulano é magro de ruim, que a pessoa fica com raiva da pessoa comer tanto e não... Né? Que é o caso. Né? Não ganhar massa. Justamente. Então, assim, independente, o funcionamento do corpo dele é realmente de ser mais magro mesmo. Por quê? Porque ele não precisa tanto do corpo, ele precisa muito mais da mente. Então, o funcionamento dele é muito melhor na cabeça, digamos assim. E o traço de caráter psicopata? O traço de caráter psicopata também é um traço muito racional, mas negociador. Tanto é que ele é tão criativo que vende muito bem, negocia muito bem. O traço de caráter psicopata em você, ele usa o teu traço esquizoide. Sim. Para venda. É verdade. Né? Então, por isso que é tão importante a gente saber como funciona cada traço, quais são os conjuntos de informações sobre cada traço. Isso melhora tuas relações, tua percepção de mundo. Tu entende que o outro deve ser respeitado como ele é. Se eu for, por exemplo, pedir para o José lidar com uma pessoa que está chorando muito, emocionalmente abalada, uma pessoa muito mais sensível, ele vai ficar tentando entender o porquê que ela está chorando. Ele vai buscar a lógica por trás do choro. Entende? Ele não vai... Ele não... Só posso concordar, para se dizer, né? Ele deu uma olhadinha porque a gente já passou por uma situação assim, né? Delicada. Enfim, expondo aqui algo... Na verdade, todo dia, né? Então, assim, a gente recebe os nossos clientes aqui. Isso. Aqui no podcast. A gente tem um time de colaboradores, né? E aí eu passo mais tempo com o meu time do que com minha família. Então, às vezes, a gente percebe, assim, ó, hoje o fulano tá mais calado, hoje o fulano tá mais falador, hoje o fulano tá com o semblante mais descaído, né? Hoje, né, então, tá mais acelerado. A gente percebe que tem algumas pessoas no time que, diferente de mim, é menos acelerado, bem menos mesmo sinal, e de repente tá mais acelerado. Então, a gente já sabe que, opa, tá fora do padrão. Mas, de novo, as mensagens não são claras, né? É tipo assim, opa, tá fora do padrão. Eu sou um cara de sistema, né? Tá, enfim, fugiu do padrão do sistema. Então, aquela pessoa tá desconfigurada? É por aí o caminho. Né? Se fosse na minha área, eu ia pegar e analisar o que a gente chama de log, né? Eu ia analisar aqui todos... Qual fio tá faltando? Deixa eu plugar aqui. Todos os relatórios que o sistema mesmo me dá, mas não é, ser humano não é assim. Aí entra a minha parte de liderança que eu não quero ter dúvida. Eu vou lá e pergunto pra pessoa. Fulano, tô te percebendo dessa forma, o que tá... Quer conversar? O que tá acontecendo, né? E detalhe, eu não sou um cara que procura essas situações. Pelo contrário, eu fujo dessas situações. Fujo assim. Eu quero resolver o problema porque o que nos une aqui é o profissional, não é o pessoal. Mas eu entendo que a pessoa tá desconfigurada. Tu gostou, né? Gostou. E eu preciso que essa pessoa volte a performar. De novo, geralmente eu escolho as pessoas que eu imagino que vão performar melhor, que são os melhores naquilo que fazem, né? Sim. Então, aí entra o perfil do empreendedor, do cara que realmente analisa a planilha no final do dia. E eu tô dizendo para vocês que a maioria das lideranças funcionam assim mesmo, né? Então, isso precisa ser claro para você que é um colaborador, enfim... Precisa ser claro. Então, aí, de fato. Então, a Tainara falou, eu vou lá, eu vou ficar em dúvida. Eu nunca vou... Às vezes o motivo tá na cara. Às vezes eu até gaguejo um pouquinho na hora de perguntar. Sim. Às vezes a pessoa caiu na rua, tá toda ralada. Aí eu não percebi que a pessoa tá toda ralada. Eu vou lá e pergunto, por que você tá... Entendeu? Eu já passei um episódio, né, pra me expor aqui um pouquinho também, que foram questões assim, perdi um ente, né, querido, e aí recebi a notícia, ele recebeu o impacto. E aí teve todo aquele momento de emoção. A reação pra ele foi até engraçado pra mim, que eu não sabia se eu chorava ou se eu ria. De analisar ele, porque ele ficou meio desconfigurado. Eu que fui analisar, velho. E ele ficava, tá tudo bem? Tipo, e aí agora, o que eu faço? O que eu faço? Eu tenho tá tudo bem? Como eu posso ajudar? O que eu faço? Acontece muito, às vezes na reunião com o sócio. A gente senta ali, 4 pessoas numa mesa com o sócio ali, e aí eu vejo que eu já sei quais são os assuntos da pauta e eu já sei qual é o assunto de maior interesse do sócio. Eu não puxo a pauta, fico esperando o sócio ali
fazer a introdução. Aí não acontece, aí tipo assim, às vezes eu interrompo a reunião. Eu falei, gente, eu preciso interromper a reunião. Eu até invento uma desculpa assim, preciso interromper essa reunião, aconteceu uma emergência. E às vezes nem é por causa de mim, é pelo sócio, que eu sei que tem um assunto muito relevante e tal, e eu quero interromper, porque por mais que a gente vá abordar aquilo ali, né, a outra pessoa não tá ali. E aí a gente vai tomar decisões desalinhadas, que vai influenciar... É horrível essas decisões. Vai influenciar todo um negócio, vai influenciar outras pessoas, um posicionamento, às vezes, de mercado, de marca. Então eu interrompo mesmo. Né? E aí, de novo, acho super difícil tratar. Eu não sou... Por mim, se o José fosse uma organização gigante, eu mandava... Olha, você precisa visitar ali a Raíssa... Mas, infelizmente, às vezes eu não tenho esse recurso, aí eu tenho que ir lá, porque eu não vou fugir do problema, a gente tem que resolver, Tem né? que resolver, É isso aí. isso. Então, assim, vocês percebem, né, acho que deu para entender aqui Como é que funciona. como é que funciona e o quanto que é importante. Então, cada um desses nomes que eu trouxe, ele é um universo de informações, né? Que é interessante você entender e saber que cada pessoa é um universo, né? Que quanto mais você... pode acessar esse autoconhecimento em si também, porque é mais importante do que acessar no outro. Verdade. Né? E aí você melhora as tuas percepções para poder lidar com o outro. Isso é imensamente importante para o ser humano. Ô, Raíssa, te interrompi? Pode falar. Você falou um negócio fantástico para mim, chamado autoconhecimento. Gente, o nosso podcast está encerrando, tá? Mas eu não vou encerrar com dúvida. O nosso tempo aqui estourou, mas eu vou me estender um pouco mais, porque, lógico, a gente não vai esgotar tudo aqui, mas tem algumas informações muito importantes e eu quero que a Raíssa ainda fale mais sobre empreendedorismo, como que ela ajuda dentro das organizações, embora ela já tenha dito algumas coisas. Mas existe o fator humano aqui, né? Você falou uma palavra que tem um significado muito forte para mim, que é o autoconhecimento. E aí entra os meus diálogos em casa com minha esposa, a gente conversa muito, né, em dupla. Por quê? Porque todo ser humano tem uma não é autoanálise, mas faz uma imagem de si que, na minha opinião, do José Racional, não é quem eu sou, mas é quem eu gostaria de ser, né? Então a maioria das pessoas tem essa autoimagem e elas trabalham como se fossem e tudo mais. E nem é. Aí tipo, eu me acho um cara muito bonzinho. Nem sou. Eu gostaria de ser, mas ajo como se fosse e não sou. E isso é horrível, é muito incongruente, principalmente pro profissional e pro marido, pra esposa, né? Porque você tem uma autoimagem que é aquela pessoa que você gostaria de ser, você não é, conta pra todo mundo que faz o teu marketing e tá na cara que todo mundo tá percebendo que, tipo assim, é uma venda enganosa, né? É uma entrega que não tem nada a ver. Perfeito. Tu te depara muito com isso? Eu sou algum ET? Enfim, tô falando uma coisa que não tem nada a ver? Ou é por aí mesmo? É por aí mesmo. É muito engraçado, porque agora a gente vai entrar num assunto assim bem... Vamos? É engraçado, mas é sério. Como diz as mulheres, adoro. Vamos lá, prestem atenção. Tem pessoas, José, que elas têm um perfil controlador muito alto, né? E, ao mesmo tempo, elas também são muito empáticas. De fato, elas se importam com a vida do outro. Só que, às vezes, elas se importam demasiadamente. E de uma forma que chega a atrapalhar. Nem toda ajuda é ajuda. Muita ajuda é atrapalho. Muita ajuda faz a pessoa atrofiar. Não ter autonomia para resolver muita coisa. Então, tem pessoas que se vitimizam e que falam de suas bondades, que não são bondades, são ações invasivas na vida do outro. Vou te dar um exemplo bem comum que acontece, né? Às vezes, a sogra, né, convive ali um pouco com o casal... e às vezes ela vem com essa bondade toda. Eu tô me importando porque eu amo vocês, né? Eu tô falando isso porque eu quero que os meus netos sejam bem cuidados. É uma desculpa de ser... Eu quero controlar a vida do outro e vou dar a desculpa que eu tô controlando porque eu amo muito. Sim. Então tem pessoas que acham que estão com essa bondade toda, mas elas
usam da bondade, do que é bondade socialmente, da percepção social, para controlar vidas, para controlar pessoas, para controlar situações, para tudo sair do jeito dela. Isso não é bondade, isso é maldade. E é muita maldade, sabe? Você usar do seu poder na relação, né, para conduzir pessoas e comportamentos. E isso é muito doído. O casal, às vezes, não sabe lidar com uma pessoa que está no posto de mãe. Sim. Né? É algo muito pesado. Sim, total. E ela usa até do choro, né? Ela olha para a situação e, eu tô só fazendo isso aqui, e vocês não entendem, e não sei o quê. Como que lida com isso, né? Que é um pedido de socorro, na verdade, né? Exatamente. E aí, se a outra pessoa que está sendo mais racional só olha para a situação, entende o que está acontecendo e fala, mas você está fazendo isso por isso, por isso, por isso, por isso. Se falar exatamente, Matou. vai parecer que ele é um monstro. É um monstro? Como é que tu pode falar? Como é que tu vai falar isso pra mim? Como é que você pode pensar isso de mim? E na percepção social, quem de fato é o monstro é aquela pessoa que está sendo só racional. Já perceberam que as pessoas são mais compreensivas com quem é mais emocional do que com quem é racional? Geralmente. Né? É como se o fato da pessoa ser muito emotiva, ela deve sim ser respeitada, mas a racional não? Entende? Então, essa empatia que as pessoas falam é uma falsa empatia. A gente entendeu a empatia da forma errada. Eu vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratada. Não, tá errado. Você tem que tratar o outro como ele quer ser tratado. Você parou para ouvir como é que ele quer? Como é que ele gosta? Como é que ele aceita? Como é que ele permite? Qual é o limite dele? Então, tudo isso são situações que as pessoas bagunçam o emocional delas com as relações e as percepções erradas. E aí, para quem é bonzinho, visto como bonzinho, sai sempre como, as pessoas não te entendem. Vem cá, as pessoas não te compreendem. Você foi mal, e você foi muito mal, porque você foi muito racional. É como se fosse isso. Sendo que um utiliza de artifícios emocionais, né? Apelo emocional, e o outro lado não. Exatamente. Quando a gente fala de manipulação, ele é muito manipulador. A gente só pensa na pessoa que é racional. A pessoa que é muito racional, ela é muito manipuladora. Mas a pessoa que é muito sensível, ela é muito manipuladora também. Ela pode ser muito manipuladora, muito controladora, só que ela vai usar das emoções. Então, a manipulação dela pode dar mais certo do que a manipulação da pessoa que é mais racional. E os estragos podem ser maiores. Maiores, exatamente, porque envolve as pessoas. O racional, ele resolve contigo. Tô com um problema aqui contigo, vamos resolver aqui. Eu senti que faltou clareza, senti que a gente não alinhou, vamos ver como é que a gente faz. Eu e você, é muito rápido. A pessoa que ela é emotiva, vem cá, deixa eu te contar aqui a história que ele fez. Vem cá, fulano, tu nem sabe o que aconteceu. Ela pinta pra si, e por pintar pra si, ela quer que os outros, porque ela precisa de validação, Sim. Ela quer que os outros também vejam da forma que ela vê e ela conduz pra isso. Maravilhoso. Inclusive, tu trouxe um ponto que eu acredito que eu mesmo falei pra ti em uma palestra que a gente estava, não sei se foi essa mesma, mas em alguns dos eventos. E aí, tu falou sobre algum trechinho disso ali na palestra e eu fiquei assim, eu não tinha tanto contato ainda contigo. Nesse momento, eu cheguei e disse, Raíssa, tu fez assim um estalo na minha mente, porque a gente não trata o outro como ele quer ser tratado de fato, né? A gente trata com a projeção do que a gente acha que a gente deve tratar. E não da maneira como ele de fato quer ser tratado. Exatamente. Para ficar mais claro para quem está em casa, por exemplo, eu vou tratar o José da forma que eu quero ser tratada. No aniversário dele eu vou dar o quê, gente? Um batom? Eu vou dar um vestido? Um salto? Um salto? Literalmente, é como se fosse isso. E às vezes nem é uma questão de como eu quero ser tratada. É uma questão, acho que na minha opinião, muito mais de como eu preciso, né, ser tratado. Que eu projeto a minha necessidade, né, no outro. No outro, né? Então isso aí é muito complicado. É muito complicado. Eu creio que esse conhecimento, o autoconhecimento, traz essa clareza, né, para o indivíduo. E, lógico, sempre finalmente, né, melhorar. O indivíduo que ele é mais são, ele é são em qualquer lugar. Sim. Em casa, na pelada, no trânsito, sim, né, no trabalho, tudo mais. Então, acho que é uma pessoa muito mais desejável
Sim, eu vou até Principalmente deixar... no convívio social. Eu vou até deixar para vocês uma ideia de como perceber se eu realmente estou no caminho do autoconhecimento. Então, pause, dá uma olhadinha naquela câmera ali. Pode falar olhando olho no olho da audiência. Eu tô aqui do seu ladinho, morrendo de curiosidade. Perfeito. Para você que está em casa e você quer entender se você já tem autoconhecimento suficiente para melhorar as suas relações e melhorar a si mesmo, você estará nesse nível quando você tiver a capacidade de se criticar de verdade, por várias camadas, né? Então, por exemplo, eu tive uma ação com meu esposo. Poxa, será que eu realmente tive uma ação legal ou foi por uma necessidade minha? Foi por uma carência minha? Foi por uma necessidade de controle minha? E aí você tem coragem de chegar para o outro e falar assim, fulano, eu fiz essa ação com você e eu quero entender na tua percepção como eu agi. Será que eu não tentei controlar esse momento, esse sentimento, essa situação com você? E aí, se você estiver pronta para escutar a outra parte e se calar e se investigar, você está pronta para o autoconhecimento. Porque você não está indo para um embate ou para uma conversa para convencer o outro da sua percepção. Você está indo para ter uma percepção de fora, encontrar um ponto cego em si, para você melhorar com essa percepção do outro. Você calou, ouviu do outro e vai fazer a sua autoanálise com a sua percepção, somando com quem convive muito com você. Aí você está começando a estar pronto para o autoconhecimento de fato. Maravilha. Maravilha mesmo. E, Raíssa, você falou sobre autoanálise e eu tenho algumas experiências, lembrei aqui de algumas falas também. Enfim, acessando aqui meus registradores. É um processo dolorido, não é não? Muito. Muito. Muito, 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 muito. Não é legal. Não é, ai, que divertido. Eu vou me conhecer. Eu vou repetir. Autoanálise não é um processo fácil e é um processo dolorido, e você disse que é muito, muito, muito dolorido. Quanto? Como que enfim, você já tratou várias pessoas, já conversou, já deu muitas mentorias. Como que você faz essa análise? Qual o estado que as pessoas voltam para ti? Raíssa, aconteceu isso, como é que você identifica que essa pessoa tá se doendo no processo? Como é que elas manifestam essa dor assim? Elas manifestam culpando os outros. É mesmo? Esse é o mais comum. É o mais comum. Lógico, eu sei que existem vários tipos de manifestação, imagino que choro deve ser uma delas, mas mas principalmente... Elas vêm culpando o outro. Assim, como é que eu vou saber se eu tô eu não quero usar minhas palavras, eu prefiro te ouvir. Poxa, eu tô no poço emocional, assim, né? Digamos, eu tô em várias camadas embaixo de mim, eu tô tentando sair desse fundo do poço para chegar lá na frente. Como é que eu faço? Eu começo a analisar as minhas falas, né? O dia todo, eu tô falando o quê? Poxa, eu tô passando por isso porque fulana tentou me trapacear no serviço, né? Lá na empresa. Meu marido fala isso de mim, mas ele não repara que ele faz isso, isso, isso e isso. A pessoa, ela tá só externando para fora. Ela não tá com ela. Ela não tá colada na essência dela. Ela não tá se investigando. Porque qualquer coisa que esteja acontecendo com você, em algum nível, de alguma forma, você tá permitindo. Por que você está permitindo o que está acontecendo? Então, esse é o momento que você deve fazer buscas por um profissional para que você comece a acessar um conhecimento que você não conseguiu sozinho. Perfeito. Perfeito, maravilhoso. Isso aí é revelador, descortinador em vários aspectos. Eu tenho certeza que você que ouviu isso aí... Cara, isso é um corte fantástico, viu, Flop? Eu tenho certeza que você que acabou de ouvir isso se identificou em alguma situação, seja com você mesmo, com alguém dentro da sua casa, com um parente, né? Enfim, com algum amigo. E é descortinador isso aí. Lógico que a pessoa tá, como você falou, tá imerso ali numa situação que ela não vai conseguir sair sozinha, precisa de uma ajuda profissional. E como é que faz para provocar assim, esse conhecimento? Olha, que é complicado. Digamos que você estivesse passando por isso, Raíssa, eu identifiquei aqui, puxa, essa fala aí é de alguém que está com problemas e não vai conseguir sair disso sozinho. Mas se eu chegar e disser assim, Raíssa, você tem problemas. Aí
Certo. Essa não é a forma mais adequada de dizer as coisas para esse tipo de pessoa, né? Inclusive tem uma música que no refrão diz: mais louco é quem me diz, né? Dizem que sou louco. Mas enfim. Então, assim, brincadeiras à parte, mas como que a gente pode provocar esse momento? A sinceridade é o melhor caminho? Dizer para essa pessoa: olha, você precisa da ajuda profissional, não é essa fala. Enfim, como é que... Depende muito, porque dentro das relações, quando eu quero que o outro mude um comportamento que ele está tendo comigo, geralmente eu falo: você já pensou em fazer terapia? Tá precisando, hein? Olha, vai por mim, não funciona. Não é assim que se dá essa notícia. Olha, deveria, viu? Como é que funciona? E eu tô te falando isso, não tô pensando dentro da minha casa ou na minha empresa, mas em todo o circuito que envolve relações, pessoas. Que envolve pessoas. Sim. Isso. Sim. Então, assim, a melhor maneira é você questionar para a pessoa: essa realidade está confortável para você? Esses resultados, não importa qual sejam os resultados, esses resultados estão confortáveis para você? Numa conversa franca, sincera e com muito respeito, né? A dor do outro. Sim. E aí o outro vai dizer: não tá, mas é por causa de fulano. Tá. Não tá confortável? Não. O que você pode fazer para você melhorar essa realidade? É fazer o outro pensar por si. Porque você não pode impor seus pensamentos nesse momento. A pessoa tá doída demais. Sim. Né? Então essa é a principal forma de você fazer ela, pelo menos, voltar um pouco para a própria consciência. Os questionamentos, eles são importantes. Mas buscar ajuda em relação a um profissional é sempre a melhor forma de se sair de uma situação complexa de si mesmo. O autoconhecimento, ele tem muito disso, José. As pessoas, elas não se podem impor. Sabe? Sim, eu creio que até por essa cegueira do momento, essas perguntas poderosas, as respostas que as próprias pessoas dão, fazem muito mais sentido para elas do que qualquer coisa que eu vou dizer. Se eu responder uma pergunta dessa, o próximo com certeza vai dizer: para ti é muito fácil. Você não tá passando por isso aqui? Tá cega naquele momento, né? E às vezes... E ela tende a levantar barreiras, mesmo, né? Bloqueios do que você tá trazendo. Não, e às vezes a pessoa até tem razão mesmo. Realmente eu não tô passando por isso. Quem tá passando é essa pessoa. Sim. Então eu consigo racionalizar muito bem essa informação, de verdade. Realmente é muito mais difícil para ela que tá passando por essa situação, né? Então, a pior coisa que você pode dizer é: mas se fosse eu... Caramba, isso aí... Então, se fosse você... É muito complicado você falar isso diante da... Você não tem a percepção da infância, você não tem a percepção do que aconteceu na vida da pessoa, você não sabe como é que ela percebe o mundo e as pessoas e as situações, e nem muito menos o que você acabou de falar. Como que ela percebe? Você não está dentro da cabeça dela para você saber. Né? Então, você pode estar prejudicando. Sim. Mais do que tentando ser uma ajuda nesse momento. Raíssa, vamos tirar aqui, vamos abstrair mais, aumentar aqui o nível de abstração. Vamos olhar o indivíduo agora mais de fora aqui um pouco do contexto, né? Então, partindo do pressuposto que eu tenho um indivíduo que se reconhece no processo, que vai procurar ajuda, como que isso ajuda o profissional a performar? Como que a Raíssa consegue... embora você já tenha falado um pouco sobre isso, né? Como que você entra nas organizações por intermédio do próprio problema que a organização enfrenta, né? E geralmente todos no indivíduo. Como que você consegue ajudar essas pessoas, né? A organização, seja ela uma organização com ou sem fins lucrativos, do setor que ela for, do tamanho que for. Como que o teu conhecimento ajuda essas organizações, né? Enfim. O problema, ele sempre está primordialmente nas pessoas, né? No indivíduo. Óbvio que existem os processos que estão muitas vezes mal colocados dentro da empresa. Feitos, literalmente, né? Sim. E isso atrapalha também o indivíduo, mas sempre inicia-se no indivíduo, né? Então eu escuto, eu observo, eu analiso, eu anoto, né? Faço um diagnóstico para entender. O problema que a pessoa traz nunca é o problema, ela sempre me traz o que ela enxerga, ela sempre me traz a situação.
né? Mas ela não traz... O cliente ele nunca chega com problema na raiz, né? Sim. Porque ele não tem consciência disso. Então, a gente observa o que ele nos deixa ver, que é como se fosse um iceberg, né? A gente vê aquela ponta e a gente já entende o que existe embaixo. E aí, a gente entra para dentro da organização para fazer o nosso trabalho, né? E a gente sempre começa pelas pessoas. Sempre começa principalmente de cima para baixo. Você falou de cima para baixo, o indivíduo no centro ou da liderança para o colaborador? Isso. A maioria, cara, desculpa, mas enfim, a maioria dos problemas tá em cima ou tá embaixo? Em cima, porque o embaixo é responsabilidade. É, né? De quem é tá em cima. responsabilidade de quem tá em cima. Exatamente. Maravilha. Foi algum ponto que ele não enxergou, foi algo que ele não percebeu. E é muito mais problemático começar de baixo para cima. Porque Sim. quem tá embaixo não lidera quem tá em cima. Sim. E às vezes também não... Nem sempre é... Volto de novo àquela questão, a gente vende uma imagem, né? De quem a gente gostaria de ser. E às vezes nem sempre é que a pessoa não percebeu. Às vezes tá ignorando, não quer tratar mesmo, né? Não tá quer tão... terceirizando quer ali, birrar mesmo. Tem Deixa. gente que gosta de ser teimosa. Gosta de ser teimoso. Enfim, discutindo a dor, né? Conseguiu visualizar algumas coisas aí? Tá? Eu gostei muito disso, discutindo a dor. Nossa, gostei. Gostei Eu muito. estou adorando analisar as dores que ele está colocando na mesa. É porque são... Identifiquei. É do business, né? É do negócio. A gente... a minha função hoje, eu tento me posicionar cada vez mais. Meu back-end ali... Eita, as palavras difíceis, né? De desenvolvedor. Não, enfim, o ambiente, né, que foi construindo em mim hoje, um cara que ele é um analista. A minha formação é na área de análise e desenvolvimento de sistemas. Então eu enxergo o sistema em tudo, tá? Eu sempre fui um apaixonado por tecnologia. Mas eu tenho uma veia de governança muito forte porque eu fiz capacitação para isso. Meu foco era governança de TI, eu era apaixonado por isso. Então eu tive contato com organizações de diversos tamanhos muito cedo. Pública, não pública, estatal, enfim, organização sem fins lucrativos, vários setores. E isso foi construindo o José. Aí eu assumi negócio de família, parará, enfim, a gente foi caminhando por esse caminho aí. Então, o que acontece? Eu tenho uma visão desse segmento de negócios. E, lógico, eu entendo que negócios são formados por pessoas, né? E, enfim, e só existe negócio porque tem demanda por aquele negócio, produto, serviço, seja lá qual for. Então, de novo, às vezes a liderança está lá, a Raíssa está falando, e aí eu consigo, rapidamente me vem vários exemplos que eu vivi nessa trajetória, em todo tipo de organização, inclusive nas minhas, né? Sim. E nos negócios que eu estou envolvida, e a gente conversando contigo, aí vai vindo aqueles flashes, caramba, é por causa disso. Nossa, olha aquilo lá, né? Então, é muito descortinador conversar com um profissional que entende, é muito legal. Ajuda de verdade a gente entender várias situações que acontecem no nosso cotidiano, seja como líder, seja como liderado, seja como esposo, como filho, como pai, enfim. Então a gente vai enxergando ali nas suas palavras, acessando esses conhecimentos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Que bom. Tainara, perguntas mais? Eu queria agradecer a Raíssa. Raíssa, antes de a gente finalizar, tem algo específico que tu gostaria de falar? Alguma mensagem que você gostaria de deixar para quem está ouvindo? Basicamente, se conheçam. Se conheçam porque a forma que você... Tem até conjunto de ideias hoje que você defende com... Assim... Defende com tudo, sabe? Com unhas e dentes, como as pessoas falam. Você defende por quê? Se questione. Se questione, é o que eu quero deixar para as pessoas. Maravilhoso. Então... preciso perguntar, quem quer achar a Raíssa, encontra em qual rede social? Como é que faz para te acessar? Pronto. Tem que falar com a sua assessoria? Você é mais difícil que o Barack Obama ou é mais simples de... @Raíssa Nogueira Mentora. E me conte se você assistiu esse episódio. Comente lá comigo que eu vou amar te receber e a gente pode conversar bastante sobre isso. Legal. Bem, gente, 92 bytes.
Eu espero que você tenha curtido tanto quanto eu. Por mim, eu ficava aqui 2, 3, 4 horas, né? Foi uma honra. Eu adorei, enfim. É muito bom conversar sobre esses assuntos, entender, né? Numa simples... Não vou dizer que é uma simples conversa, porque não foi simples. Não teve nada de simples aqui. De fato. Foi muito profundo, né? Enfim. E eu quero te pedir um favor. Compartilha esse episódio com as pessoas que você lembrou quando você estava assistindo. Tá? Compartilha com o teu parente, teu amigo, teu chefe, tua equipe de vendas, né? Enfim, Assista compartilha. junto, né? Isso, assiste junto, casal, tá? Mas não deixa de dar um like, não deixa de seguir a gente, não deixa de fazer um comentário. Isso é muito importante pra gente, ajuda o nosso canal a chegar para mais pessoas, tá bom? Então, curte, compartilha, faz um comentário lá, lembra da gente, se inscreve, isso é muito importante. Quando você se inscreve, a rede entrega para mais pessoas, né, Raíssa? Sim. E eu quero te dizer mais uma coisa, a Raíssa tem um podcast fantástico, chamado Poder do Salto. É um podcast poderoso até no nome. Ela trata de bandeiras femininas, né, assuntos de interesse feminino, e lá você vai encontrar várias mulheres empreendedoras, poderosas, inspiradoras, né? Enfim, com muitas histórias legais para você ouvir, se inspirar, para você compartilhar, acessando o conteúdo que a Raíssa posiciona lá no podcast Poder do Salto. Você pode ajudar outras pessoas também. Você pode compartilhar esses episódios. Então, curte, acessa lá o Poder do Salto, tá bom? Você basta colocar lá Poder do Salto no YouTube e você já encontra a Raíssa. Ou colocar Raíssa Nogueira com Y, Raíssa com Y, SSA, tá bom? Você encontra a Raíssa lá facilmente. Bem, gente, segue a gente aí, tá bom? Compartilha os episódios. Quero te agradecer você que assistiu até o finalzinho, tá bom? E aqui eu finalizo minha fala, devolvendo para Tainara. Segue a gente nas nossas redes sociais, @MediaHub92. Você também encontra a gente no YouTube, @MediaHub92, @Raíssa Nogueira. E vamos até o próximo episódio. Obrigada. É isso aí, créditos.